Bom dia a todos. Que bom, né? Num domingo de manhã, um domingo de carnaval, né? Entre aspas, a gente poder estar, né? Na casa do Cristo e refletirmos, né? Porque quantas décadas para termos esta oportunidade de ver um carnaval sem folia, mas um carnaval que nós temos a oportunidade de olharmos mais para a família, para que possamos ficar mais em casa. Não é isso? Bom, vamos fechar nossos olhos, mentalizar nosso Mestre Maior Jesus e pedir que nesta manhã possamos compreender tudo o que for falado, o que for comentado em seu Evangelho de luz e que possamos com isso entender o motivo de estarmos neste planeta, de entendermos esta transição que estamos vivendo. Tudo tem um porquê. Não existe acaso, não existe azar e não existe sorte. Toda causa tem um efeito. E que possamos compreender tudo o que está acontecendo e ter as melhores decisões. Que assim seja, graças a Deus. Bom, sempre nós começamos com a leitura de uma obra do Chico, ou de Ivone, ou do Divaldo. Hoje, em particular, eu vou ler uma passagem do livro Boa Nova, ditado pelo espírito Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier. E é interessante que eu vou ler uma parte só, é do capítulo 26, o título é Negação de Pedro, porque esta parte que vai ser lida vai nos ajudar a ter reflexões durante o tema da palestra de hoje. É o capítulo 26, Negação de Pedro. O ato do Messias, lavando os pés de seus discípulos, encontrou certa incompreensão da parte de Simão Pedro. O velho pescador não concordava com semelhante ato de extrema submissão e, chegada a sua vez, obtemperou resoluto: Nunca me lavareis os pés, mestre. Meus companheiros estão sendo ingratos e duros neste instante, deixando-vos praticar esse gesto como se fosse um escravo vulgar. Em seguida a essas palavras, lançava à assembleia um olhar de reprovação e desprezo, enquanto Jesus lhe respondia: Simão, não queiras ser melhor que os teus irmãos de apostolado, em nenhuma circunstância da vida. Em verdade, assevero-te que, sem o meu auxílio, não participarás com o meu espírito das alegrias supremas da redenção. O antigo pescador de Cafarnaum aquietou-se um pouco, fazendo calar a voz de sua generosidade quase infantil. Terminada a lição e retomando seu lugar à mesa, o mestre parecia meditar gravemente. Logo após, todavia, dando a entender que sua visão espiritual devassava os acontecimentos do futuro, sentenciou: aproxima-se a hora do meu derradeiro testemunho. Sei, por antecipação, que todos vós estareis dispersados neste instante supremo. É natural, porquanto ainda não estáis preparados senão para aprender. Antes, porém, que eu parta, quero deixar-vos um novo mandamento,
o de amar-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Que sejais conhecidos como meus discípulos, não pela superioridade no mundo, pela demonstração de poderes espirituais, ou pelas vestes em que vergueis na vida, mas pela revelação do amor com que vos amo, pela humildade que deverá ornar as vossas almas, pela boa disposição no sacrifício próprio. Vendo que Jesus repetiu uma vez mais aquelas recomendações de despedida, Pedro, dando expansão ao seu temperamento irrequieto, adiantou-se indagando: afinal, Senhor, para onde ides? O mestre lhe lançou um olhar sereno, fazendo-lhe sentir o interesse que lhe causava a sua curiosidade, e redarguiu: ainda não te encontras preparado para seguir-me. O testemunho é de sacrifício e de extrema abnegação, e somente mais tarde entrarás na posse da fortaleza indispensável. Simão, no entanto, desejar provar por palavras aos companheiros o valor da sua dedicação, acrescentou com certa ênfase, ao propósito de se impor à confiança do Messias: não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem. Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou: Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões, porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que me tenhas negado por 3 vezes. Julgai-me então um espírito mau e endurecido a este ponto? Indagou o pescador, sentindo-se ofendido. Não, Pedro, adiantou o mestre com doçura. Não te suponhas ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Eu fiz questão de fazer essa colocação porque a gente vê que muitas vezes a nossa intenção, achando que é o correto, que é o certo, esconde a nossa petulância, a nossa parte infantil espiritual. Interessante como que Pedro, dentro do que ele tinha para dar, a sua inquietude, quase afrontando a fala do mestre. Bom, daqui a pouco nós vamos entrar neste assunto. O tema da manhã de hoje é o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo: fora da caridade não há salvação. Bom, salvação são o que todos nós buscamos. E está ensinando que é fora da caridade. Então, se eu fizer a caridade, eu estarei salvo. E nós já escutamos várias vezes, e todos, quando escutam o capítulo 15, lembram da questão 886 do Livro dos Espíritos, que foi perguntado a Jesus qual o significado da palavra caridade. Foi perguntado aos mensageiros do Senhor por Kardec qual o significado da palavra caridade, conforme entendia Jesus. E ele fala: benevolência para com todos,
indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Guardar bem estes 3 tópicos, muito importante. E muitos podem dizer assim, mas por que vai estar pegando essa fala de Jesus, se a doutrina espírita é dos espíritos? Porque acredito que a maioria também sabe que a questão 625, Kardec pergunta aos mensageiros do Senhor, qual o tipo mais perfeito que Deus enviou ao homem para lhe servir de guia e modelo? O mais perfeito, guia e modelo. E a resposta é Jesus. Então nós temos que pegar por base Jesus. Por isso que muitas pessoas, e isso é muito comum acontecer, quando começam a ter contato com a doutrina espírita, vão à casa espírita achando que vai chegar uma mensagem exclusiva para ela, uma mensagem psicografada. E este já não é mais o grande objetivo da doutrina espírita. Não que isso não aconteça. Isso aconteceu muito no passado, principalmente com o nosso inesquecível Francisco de Paula Cândido Xavier. Foram mais de 10.000 cartas para as mães que necessitavam. Mas Chico, gente, era um espírito de escola. Jesus, Chico, nós. Então ele tinha um canal direto com a espiritualidade limpo, puro. Tanto que as suas mensagens tinham nome, cidade, datas. Então é até muito importante a gente tomar cuidado com a nossa intenção infantil de achar que qualquer casa espírita vai chegar uma mensagem direcionada para mim, ou um espírito vai chegar e vai mandar uma mensagem para mim exclusivamente. Isso é um pouco egoístico de nossa parte querer isso. Isso vai um pouco contra a caridade. Mas por que contra a caridade? Se tem 1 bilhão de pessoas passando necessidade no mundo, não tem o que comer. Os espíritos vão preocupar com o André que vai na casa espírita porque está precisando de uma mensagem para lhe confortar. É um pouquinho de egoísmo de minha parte. Tem pessoas mais necessidades. E ora, vamos ver nós aqui. Todos nós tomamos o nosso banho ou ontem ou hoje. Estamos aqui na parte da manhã, tomamos o nosso café. Então a espiritualidade tem pessoas que estão necessitando mais de assistência. Então o objetivo da gente vir à casa espírita hoje é compreender o ensinamento de Jesus e nós colocarmos em prática. Essa é a caridade que nós temos que começar a ter. E quem não quer ter uma mensagem importante? Então vamos pegar uma mensagem do top, do tipo mais perfeito. Jesus, o Evangelho é um livro de mensagem para nós. E baseado nisso, eu queria trazer para as nossas reflexões Jesus. Porque como foi falado aqui, está em João de 13 a 17. É a última ceia, é o último momento de Jesus com seus discípulos. Então é uma passagem linda, inesquecível. Ele começa lavando os pés dos discípulos, ele conversa com cada um, ele fala da videira, eu sou a videira, meu pai é o agricultor, vocês são os ramos. Se seguirem meus mandamentos, amarão a mim. Então ali tem os ensinamentos e ali tem esta fala que nós vamos hoje refletir bastante. Está em João 13,15, quando Jesus disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E por quê? Amai-vos uns aos outros, por quê? Pegar Jesus. Por quê? Porque no item 4 do capítulo 15, o título do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é o maior mandamento. E se é o maior mandamento, é para a gente prestar bastante atenção. E ele é citado 2 vezes no Evangelho. No item 4 do capítulo 15 e no item 1 do capítulo 11, amai o próximo como a si mesmo. E aquela passagem de Mateus 22, os fariseus, tendo ouvido falar que Jesus fez calar os saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, disse: mestre, qual o maior mandamento da lei? E Jesus disse: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento.
E segundo, semelhante a este, amarás o próximo como a si mesmo. E nisso está toda a lei e os profetas. E interessante que aí vem a importância de nós estarmos estudando. Não foi Jesus que citou amai ao próximo como a si mesmo. Isso está em Levítico, quando Moisés trouxe, no Antigo Testamento. Jesus repete, porque Jesus não veio destruir a lei. Ele não veio destruir a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, este ensinamento já era conhecido desde a época de Moisés, e Jesus citou na época que ele esteve aqui, e depois, no finalzinho, com as pessoas mais queridas, ele levantou um pouco o sarrafo para o nosso entendimento. Porque quando eu falo amar ao próximo como a mim mesmo, eu sou a base do amor. Então, se eu pegar o jeito que eu amo, o meu amor é invejoso, o meu amor é possessivo, o meu amor é egoísta. Então, amar ao próximo como a mim mesmo, eu pego este patamar, a evolução, a minha evolução. Eu sou a referência, mas como amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, é como Jesus amou. Como Jesus amou. E aí que está para nós espíritas já começarmos a refletir. Não é à toa que estamos aqui num domingo de manhã, que já abrimos mão, sim, de acordarmos de ressaca, ou de estarmos indo contra a lei da terra, que está pedindo para ficarmos reunidos em casa. Então, nós já podemos beber uma água mais limpa. Novos conhecimentos estão chegando para nós. Bons espíritos estão aqui nos acompanhando, nos guiando. A gente sente a presença deles, que é o amor. Que é o amor. Então, antigamente, eu ficava analisando essa parte de amar o próximo como a mim mesmo. E é interessante que o nosso amor passa rapidinho, porque nós não sabemos o que é o amor. O nosso amor passa muito rápido e é fácil. Se eu estou com alguém, ou com a minha esposa, ou com algum colega, e ele está fazendo as coisas da minha maneira, eu amo demais. Mas quando ele faz algo que vai contra a minha vontade, esse amor acaba. Porque o amor não tem raiva, o amor não melindra, e eu começo a ficar raivoso. Que amor que é esse? Por isso que amar ao próximo como a si mesmo não é tão difícil, porque nós somos assim ainda, possessivos. Eu gosto quando a pessoa está me agradando, quando ela está fazendo o que eu quero que seja feito. Mas aí vem Jesus, como eu vos amei. E eu fico imaginando, na época de Jesus, né? E isso vários palestrantes comentam, falam que aqui nós somos só papagaio de pirata, ler o que está no livro e repetir, e claro, sempre com a intuição dos bons espíritos, mas todos comentam. Imagine a situação de Jesus. Nessa parte que foi lido aqui, todos os apóstolos o abandonaram. E o acompanharam por 3 anos. 3 anos eles viram Cristo curando leprosos, andando sobre a água, fazendo cego voltar a enxergar. Simão Pedro viu ele curando a sua sogra. E na hora derradeira, e ele ainda avisou no livro Boa Nova, eu acredito que todos conheçam, mas se não, o livro é Boa Nova, é do Chico, e é o segundo modo de dizer, livro mais querido que o Chico falava. Primeiro é Paulo e Estevão, o segundo é. Aqui conta a história do cristianismo redivivo, maravilhoso. Mas então, é neste entendimento que a gente vê como que Jesus amava. E quando Jesus foi abandonado, aqui no livro, eu vou pular essa parte depois que eu quero dar mais uma lida. É muito importante a gente entender que quando ele foi preso, ele avisou, ele foi preso. Aí o Simão Pedro parte para cima do soldado, Jesus com muita doçura sempre repreende, não faça isso. Aí ele é levado, ele é preso, ele entrega docemente. Os apóstolos não entendem por que tanta brandura para deixar ter sido preso. E ele é levado. E pelo caminho, Pedro e João o acompanham, e os outros tinham fugido. Quando eles estão chegando na cidade, João fala assim: Pedro, eu vou atrás de Maria, avisar sua mãe, vou buscá-la. E Pedro fica sozinho.
E o que acontece? Jesus é preso na casa de Caifás. E a cela que ele estava preso na casa de Caifás dava para ver o pátio. Via todo o pátio. Via tudo o que estava acontecendo. E o que acontece? Simão Pedro chega, e agora eu quero ler mais uma parte, porque eu não vou me atrever a perder aqui o lado poeta de Humberto de Campos, para eu tentar falar da minha maneira. Para logo, uma das servas da casa se aproximou dele e exclamou, surpreendida. O Pedro já estava perto da onde que Jesus tinha sido preso. Era um pátio onde as pessoas estavam reunidas, falando mal do Cristo. E ela chega para Pedro, é a primeira vez. Não és tu um dos companheiros deste homem? Indagou, designando a cela onde Jesus se achava encarcerado. O pescador refletiu um momento e, reconhecendo que o instante era decisivo, respondeu, dissimulando a própria emoção: estás enganada, não sou. O apóstolo ponderou aquela primeira negativa e pôs-se a considerar que semelhante procedimento, aos seus olhos, era o mais razoável, porquanto tinha de empregar todas as possibilidades ao seu alcance a favor de Jesus. Ele tentou buscar um desculpismo psicológico por ter negado Jesus. E quantas vezes nós estamos negando Jesus nas nossas atitudes do cotidiano? Uma mentira, uma fofoca, inveja das pessoas, maus pensamentos. Quantas vezes nós estamos negando Jesus? Porque a gente sabe que Ele é amor, que Ele é brandura. Fingindo despreocupação, o irmão de André, que é Pedro, se dirigiu a uma pequena aglomeração de populares, onde cada qual procurava esquivar-se ao frio intenso da noite, aquentando-se junto de um braseiro. Novamente, um dos circunstantes, reconhecendo-o, interpelou nestes termos: então vieste socorrer o seu mestre? Então vieste socorrer o teu mestre? Que mestre? Perguntou o pescador de Cafarnaum, entre receoso e assustado. Nunca fui discípulo desse homem. Fornecida essa explicação, todo o grupo se sentiu à vontade para comentar a situação do prisioneiro. Longas horas passaram-se para Simão Pedro, que tinha o coração a duelar-se com a própria consciência, naqueles instantes penosos em que fora chamado ao testemunho. A noite ia adiantada, quando alguns servidores vieram servir bilhas de vinho. Um deles, encarando o discípulo com certo espanto, exclamou de súbito: é bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido e protestou: estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por uma angústia. Levantou-se cambaleante e, voltando-se instintivamente para a cela em que o mestre se achava prisioneiro, viu o semblante sereno de Jesus. Jesus estava sereno após a terceira negação, a contemplá-lo através das grades singelas. Este é o amor para a gente pegar como meta de Jesus. Ele tinha sido negado 3 vezes pelo seu apóstolo, pelo seu amigo,
que andava com ele, que almoçava com ele, que estava com ele. E na hora que ele negou a terceira vez, e Pedro, desesperado, mestre, o amava da mesma maneira. Este é o amor ágape que nós temos que buscar. Quando alguém nos fere, quando alguém nos machuca, a gente pelo menos conseguir o silêncio e lembrar do Cristo, que abandonado pelos 11, pelos 12, pelos 11, porque João foi atrás da sua mãe, Pedro negando-o 3 vezes, e ele vendo as negações, Jesus estava vendo, ele estava na casa de Caifás. Estava na casa de Caifás vendo tudo. E quando ele nega a terceira e olha para Jesus, está olhando para ele serenamente. Serenamente. Presa de indizível remorso, o apóstolo retirou-se envergonhado de si mesmo. Dando alguns passos, alcançou os muros exteriores, onde se deteve a chorar amargamente. Ele que fora sempre homem ríspido e resoluto, que condenava invariavelmente os transviados da verdade e do bem. Ele que nunca conseguiu perdoar as mulheres mais infelizes, ali se encontrava, abatido como uma criança em face de sua própria falta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Seu coração começou a entender o verdadeiro amor do Cristo, que não julga, que não exige, que não faz joguinho, que não se considera melhor, que não maltrata as pessoas, que não aponta defeito. Ele começou a entender, porque em outras passagens do livro, em outras falas lindas que nós temos dos nossos irmãos do alto, Pedro era muito duro com as pessoas. Tanto que após isso, no capítulo que fala de Maria de Magdala, quando Jesus desencarnou de vez, quando Jesus voltou, teve com os apóstolos, quando ele vai ao Pai, o que acontece? Os apóstolos não deixam Maria de Magdala segui-los. Não deixaram, falaram com ela, você não pode nos seguir, Maria. Você vai sujar o nosso nome. Este é o amor. Por isso que a meta nossa agora é entender Jesus. Claro que não vamos chegar nem aos seus pés. Claro que sabemos que a perfeição aqui será sempre relativa, absoluto, só Jesus. Mas Ele é a nossa meta. Ele é a nossa meta. Começava a entender a razão de certas experiências dolorosas de seus irmãos em humanidade. Em seu espírito, como que desabrochara uma fonte de novas considerações pelos infortunados da vida. Desejava ansiosamente ajoelhar-se ante o Messias e suplicar-lhe perdão à sua queda dolorosa. Pelo véu de lágrimas que lhe obscurecia os olhos, Simão Pedro experimentou uma visão consoladora e generosa. Figurou-se-lhe que um mestre vinha vê-lo em espírito, na solidão da noite, trazendo nos lábios aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Aquele mesmo sorriso sereno de todos os dias. Esse é o amor ágape. Esse é o amor que a gente tem que pegar como meta. Ante a emoção confortadora e divina, Pedro ajoelhou-se e murmurou: Senhor, perdoai-me. Neste instante, porém, nada mais viu. Na confusão de seus angustiados pensamentos, luar alvíssimo, enfeitada de luz, as vielas desoladas.
Foi aí que o antigo pescador refletiu mais austeramente, lembrando as advertências amigas de Jesus, quando lhe dizia: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Por isso que eu fiz questão de ler essa parte, porque jamais eu chegaria aos pés de um poeta que abriu o coração e narrou. Nós sabemos, através das obras de Chico, que todos esses acontecimentos estão gravados. E quando nós estivermos no mundo espiritual, na nossa hora de lazer, vamos poder trocar uma festa de carnaval, de bebedeira, com momentos deste aqui e de ver uma história dessa com Jesus, as passagens, ter aquela vibração verdadeira. Isso tudo nos aguarda. Todos nós podemos estar lá. Todos nós. Só depende da gente. Isso é a beleza da doutrina espírita cristã, que nos liberta, E este título do capítulo Fora da Caridade não há salvação, ontem eu senti ele em meu coração, porque não é fora do espiritismo que há salvação, é fora da caridade. Toda religião é benéfica, todas as religiões, desde que faça eu ser um homem melhor. E eu queria compartilhar o que aconteceu comigo ontem. Os meus pais ontem comemoraram 50 anos de bodas de ouro, 50 anos de casado. Minha referência, meu pai e minha mãe. São católicos, praticantes. A minha mãe vem até de uma família católica um pouco ortodoxa, mas é compreensível para a época. Mas, aos 22 anos de idade, eu tinha muitas indagações, eu conheci a doutrina espírita, que nem sabia que tinha Jesus nela, eu conheci e ela veio mudando a minha vida. Mas vamos ao que é muito relevante. E ontem era bodas de ouro, comemorando no sábado, dia 13, e nós não podemos nos encontrar, não estamos podendo ficarmos juntos, jantarmos. E meus pais marcaram uma missa na igreja de Lourdes. E perguntaram se eu, se a Janaína, se o Bruno, se a Luana, se nós iríamos. Perfeitamente, lógico que nós vamos. E com todo o prazer. Marcado para 7h30, pediram para chegar mais cedo para um lugar legal, 7h15 estávamos lá. Super organizado. As músicas, o padre falou, aí a gente fica analisando, refletindo, pensando. Mas para o final da missa, tinha uma menina tocando o teclado com uma voz aveludada. Ela tocou: cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. E neste momento foi como eu estivesse recebendo um passe direto do mundo espiritual. Direto do mundo espiritual. Ainda bem que eu estava de máscara, porque não conseguia segurar aquele sentimento gostoso, o choro veio, eu olhando meus pais, já velhinhos, e refletindo, e dentro da igreja católica, dos nossos irmãos católicos, a presença de Jesus é a mesma que sentimos aqui. Por isso que fora da caridade não há salvação. E no final ainda teve aquela música para Nossa Senhora, eu esqueci o nome, ela é "Ó minha Senhora", mais 3 minutos de prantos. Agradeci aos trabalhadores daquela casa, agradeci a eles por terem me recebido ali, convidei-os para vir aqui hoje. Essa é a doutrina espírita que nos liberta. Este é o evangelho que faz a gente ser cada vez melhor, que a gente passa a colocar as nossas profissões, o nosso cotidiano em segundo plano. Temos que estudar sim, temos que ter a nossa profissão, podemos hoje sim escutarmos uma marchinha dentro de casa, por que não? Mas sabendo que nós estamos aqui por outro motivo muito maior: depurar o espírito. E é com o nosso trabalho, é no nosso cotidiano que nós vamos fazer isso. E para terminar, eu gostaria de fazer uma colocação que eu escutei de Arthur Valadares. E ele falou assim:
Um sábio chegou conversando assim, o que nós deveríamos fazer para agradar Jesus? O que nós devemos fazer? Como que Jesus ficaria feliz conosco? Como que nós deveríamos nos comportarmos? O que eu devo fazer para agradar Jesus? E a resposta: ame aquelas pessoas que você tem mais dificuldade de compreender. E sabendo que o amor não é abraçar. O amor, às vezes, é fazer uma prece para aquela pessoa que a gente não consegue compreender ou que pensa diferente da gente. Aí a gente faz uma reflexão nos nossos políticos, nos nossos vizinhos, nos nossos parentes e vamos lembrar, sim, de pensamentos divergentes, de formas de pensar diferentes da nossa. Amar o próximo como a mim mesmo. E vamos lembrar se fosse Jesus. Jesus ama da mesma maneira. Como Jesus conseguiu amar Pedro. Assim que ele o negou pela terceira vez, ele estava com aquele sorriso meigo e brando, olhando para ele. Nós devemos fazer o mesmo em nosso cotidiano de vida. Quando vemos uma mensagem na televisão, um político que pode estar cometendo alguns equívocos, vamos fazer uma prece. É isso que Jesus quer de nós. Que nosso Mestre Maior possa continuar nos iluminando. Nós vamos terminar agora a primeira parte, mandar um abraço e desejar um feliz Carnaval evangélico a todos os irmãos que estão assistindo pelo Facebook.